Em uma manhã gelada de inverno, uma menina faminta entrou tímida na recepção de uma grande empresa. O empresário, conhecido por sua frieza, decidiu oferecer-lhe uma refeição completa, sem fazer perguntas. Anos depois, em meio ao colapso da companhia, ela voltou, agora como a mente brilhante capaz de salvá-la. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo, continuando. Era uma manhã típica de julho na cidade de São Paulo. O céu estava coberto por uma neblina espessa e fria, característica do inverno paulistano. A garoa fina não dava trégua, e as pessoas apressadas caminhavam com seus guarda-chuvas, tentando se proteger do frio que parecia penetrar até os ossos. Na Avenida Paulista, centro financeiro da maior metrópole da América Latina, os enormes edifícios de vidro e concreto se erguiam imponentes, símbolos do poder econômico brasileiro. Um desses prédios, talvez o mais imponente de todos, abrigava a sede do Grupo Albuquerque, um conglomerado empresarial que havia se tornado referência nacional em inovação e tecnologia. Fundado por Joaquim Albuquerque, um homem que saíra do interior de Minas Gerais décadas atrás, com apenas um sonho no bolso e uma determinação inabalável, o grupo agora era avaliado em bilhões de reais. Joaquim, aos 58 anos, era conhecido no mundo dos negócios por sua perspicácia e pragmatismo. Alguns o chamavam de Lobo da Paulista, em referência ao seu instinto certeiro para negócios e sua postura implacável nas negociações. Não era um homem de sorrisos fáceis ou gestos calorosos. Para ele, resultados eram a única linguagem que verdadeiramente importava. Naquela manhã específica, Joaquim chegou cedo à empresa como de costume. Vestia um terno impecavelmente alinhado, feito sob medida por um dos alfaiates mais renomados de São Paulo. Ao atravessar o saguão principal do edifício, cumprimentou secamente os seguranças e dirigiu-se aos elevadores exclusivos que davam acesso direto ao último andar onde ficava seu escritório. Em outro ponto da cidade, no extremo da Zona Leste, a realidade era completamente diferente. Yara Silva, uma menina de apenas 12 anos, acordava em um pequeno cômodo que dividia com sua avó, Dona Zuleide. A chuva fina havia transformado o barro das ruas não asfaltadas em uma lama pegajosa, dificultando ainda mais seu trajeto diário. Yara era uma menina inteligente e observadora. Desde muito pequena, demonstrava uma curiosidade incomum e uma capacidade de aprendizado que surpreendia seus professores na escola pública do bairro. Porém, naquele dia específico, a preocupação principal não eram os livros ou as lições. Sua avó estava doente há 3 dias, sem conseguir levantar-se da cama, e os poucos alimentos que tinham em casa haviam acabado. Vó, vou sair um pouco. Volto logo, sussurrou Yara, ajeitando o cobertor sobre a idosa que dormia inquieta, com a respiração difícil. Dona Zuleide era a única família que Yara conhecera. Sua mãe havia partido quando ela ainda era um bebê, deixando-a aos cuidados da avó. O pai Yara nunca soubera quem era. Crescera ouvindo histórias sobre ele, um homem trabalhador que morrera antes mesmo de conhecer a filha. Se era verdade, ou apenas uma história para consolar uma criança, ela nunca descobrira. Com determinação improvisada na necessidade, Yara vestiu o único casaco que possuía, fino demais para o inverno paulistano, e saiu para a rua. Não tinha um plano definido. Pensou em pedir ajuda aos vizinhos, mas sabia que todos enfrentavam dificuldades semelhantes. A única certeza que tinha era que precisava conseguir comida e algum remédio para sua avó. Após caminhar por quase 1 hora debaixo da garoa fina, pegando um ônibus e depois o metrô com o pouco dinheiro que havia guardado de pequenos trabalhos que fazia para vizinhos, Yara se viu no centro da cidade, em meio a pessoas apressadas e indiferentes à sua presença. Foi quando seus olhos capturaram a imponência do edifício do Grupo Albuquerque. Havia visto aquele prédio em uma reportagem na televisão da vizinha. Falavam sobre empresas que faziam doações para instituições de caridade. Talvez, pensou Yara, pudessem lhe dar algo para comer ou indicar algum lugar onde ela pudesse conseguir ajuda.
Com o coração batendo forte, Yara se aproximou da entrada do edifício. Os seguranças a olharam com desconfiança, mas algo na postura determinada da menina, apesar das roupas simples e do aspecto visivelmente cansado, fez com que hesitassem em barrá-la de imediato. "Posso ajudar?" perguntou Márcio, o segurança mais velho, com um tom que misturava autoridade e uma pontada de curiosidade. Eu vim ver se poderiam me dar algo para comer", respondeu Yara, com a voz baixa, mas firme, mantendo o olhar erguido, como Dona Zuleide sempre lhe ensinara. "Minha avó está doente e não temos comida em casa." O segurança trocou olhares com o colega, claramente desconfortável com a situação. Não era comum crianças entrarem sozinhas naquele edifício, muito menos pedindo comida. A política da empresa era clara quanto a pedintes. Deveriam ser educadamente redirecionados às instituições de assistência social. "Olha, menina, este é um local de trabalho. Não podemos..." "Simplesmente..." começou a explicar Márcio, quando foi interrompido por uma voz firme atrás dele. "Algum problema aqui?" Era Joaquim Albuquerque. Havia descido novamente ao saguão para receber um importante cliente que chegaria em poucos minutos. Seus olhos escuros e penetrantes, acostumados a avaliar rapidamente situações e pessoas, pousaram sobre Yara. A menina não se intimidou. Olhou diretamente para aquele homem de terno caro, com uma mistura de respeito e dignidade que não combinava com suas roupas gastas e molhadas pela chuva. "Senhor Albuquerque, esta menina entrou pedindo comida. Estávamos explicando a ela que..." "Eu ouvi", cortou Joaquim, aproximando-se um pouco mais. Havia algo no olhar daquela criança que o intrigava. Não era só fome ou desespero que via ali. Era uma força silenciosa, uma resiliência que lhe parecia estranhamente familiar. Por um momento, Joaquim se viu muitos anos atrás quando chegara a São Paulo vindo do interior de Minas Gerais. Lembrou-se da fome, do frio, das portas fechadas. Lembrou-se também dos poucos que o ajudaram, não por pena, mas por reconhecerem nele algo que talvez nem ele mesmo soubesse que existia. "Como se chama?" perguntou num tom mais suave do que costumava usar. "Yara Silva, senhor", respondeu ela sem baixar o olhar. Um silêncio momentâneo preencheu o espaço entre eles. Os seguranças pareciam desconfortáveis, e as poucas pessoas que passavam pelo saguão naquele momento lançavam olhares curiosos à cena incomum. O poderoso Joaquim Albuquerque conversando com uma menina visivelmente pobre. "Venha comigo", disse finalmente, para surpresa de todos os presentes, inclusive da própria Yara. Sem esperar resposta, Joaquim virou-se e caminhou em direção a um corredor lateral, assumindo que seria seguido. E foi. Yara, após um momento de hesitação, apressou o passo para acompanhá-lo. Eles entraram em um elevador privativo e Joaquim pressionou o botão para o segundo andar, onde ficava o restaurante executivo da empresa. O espaço era amplo e elegante, com grandes janelas que ofereciam uma vista privilegiada da Avenida Paulista. Àquela hora estava quase vazio, com apenas alguns executivos em reuniões informais. "Sirva um café da manhã completo para a menina", ordenou Joaquim a uma das atendentes, que o olhou surpresa, mas não ousou questionar. "E prepare também um pacote com almoço e jantar para ela levar." Yara foi conduzida a uma mesa próxima à janela. Em poucos minutos, estava diante de um café da manhã como nunca vira antes. Pães frescos, frutas, ovos, sucos, leite. Seu estômago roncou alto, lembrando-a de quantas horas havia passado sem comer. Joaquim observou a menina comer com voracidade, mas notou que, mesmo faminta, ela mantinha uma certa compostura, como se alguém tivesse lhe ensinado boas maneiras, apesar das circunstâncias difíceis. "Sua avó está doente, você disse?" Capítulo 2. Sementes do amanhã. "Sim, senhor." Yara respondeu, parando de comer por um instante. "Ela está com febre há 3 dias e quase não consegue levantar da cama. Tentamos ir ao posto de saúde, mas a fila estava enorme e ela não aguentou esperar." Joaquim franziu o senho. Estava acostumado a lidar com números, planilhas e estratégias de mercado, não com problemas sociais tão concretos quanto uma idosa doente em um bairro distante. Normalmente, assinava cheques para fundações beneficentes
e delegava à sua equipe de responsabilidade social o trabalho de campo. Era mais prático assim, mais eficiente. Mas algo naquela menina o impedia de simplesmente virar as costas após oferecer uma refeição. Talvez fosse o olhar determinado, talvez a dignidade com que se portava mesmo em situação de vulnerabilidade. Ou talvez em algum canto de sua mente endurecida, pelos anos de competição empresarial, ainda ecoasse a voz do menino de Minas que ele havia sido um dia. Você mora onde, exatamente? Na Vila Esperança, senhor. Perto da estação final do trem. Joaquim conhecia a região apenas pelos relatórios sociais que recebia em sua mesa. Área de vulnerabilidade extrema, alto índice de evasão escolar, infraestrutura precária. Os números agora ganhavam rosto na figura daquela menina. Enquanto Yara terminava sua refeição, Joaquim fez algumas ligações. Em uma delas falou com o Dr. Paulo Mendes, médico-chefe do hospital particular que atendia os funcionários do Grupo Albuquerque. Você vai levar comida para sua avó e também vai levar isto, disse, entregando a Yara um envelope com o logotipo do Hospital São Francisco. É uma autorização para que um médico vá até sua casa hoje à tarde. Não se preocupe com os custos. Os olhos de Yara se arregalaram. Ela não esperava por aquilo. Havia entrado naquele prédio imponente apenas com a esperança de conseguir algum alimento, talvez uma informação sobre onde buscar ajuda. Agora saía com sacolas de comida e a promessa de atendimento médico para sua avó. Obrigada, senhor, disse com a voz embargada. Eu não sei como agradecer. Não precisa, respondeu Joaquim, já reassumindo sua postura habitual, um pouco mais distante. Apenas cuide bem da sua avó. Ele chamou um dos motoristas da empresa e ordenou que levasse Yara até sua casa. Antes que ela saísse, entregou-lhe também um cartão com seu nome e o telefone direto de sua secretária. Se precisar de algo, ligue para este número. Diga que falou comigo. Yara assentiu, segurando firme as sacolas de comida e o envelope. Quando já estava na porta, virou-se e, num impulso, entregou a Carla, a secretária que a acompanhava até a saída, um pequeno pedaço de papel dobrado. Pode entregar ao senhor Albuquerque, por favor? Certo, é só um agradecimento. A secretária sorriu e pegou o papel, prometendo que o entregaria. Yara então seguiu com o motorista, que a levou de volta à Vila Esperança. Mais tarde, naquele dia, quando Joaquim voltou ao seu escritório após uma série de reuniões, encontrou sobre sua mesa o bilhete deixado por Yara. Era um pedaço de caderno escolar, dobrado cuidadosamente. Dentro, uma caligrafia infantil, mas clara, dizia: Obrigada pelo que fez hoje. Um dia vou voltar para ajudar. Também. Joaquim permitiu-se um breve sorriso. A ingenuidade da mensagem tinha certo charme. Guardou o bilhete na gaveta de sua mesa e voltou à rotina frenética que caracterizava seus dias. Havia projetos a serem avaliados, aquisições a serem finalizadas, uma empresa global para administrar. O episódio com a menina logo seria apenas uma memória distante, pensou. Como prometido, o Dr. Paulo visitou Dona Zuleide naquela tarde. Diagnosticou uma pneumonia em estágio inicial e deixou medicamentos suficientes para todo o tratamento. Orientou Yara sobre os cuidados necessários e prometeu retornar em uma semana para verificar a evolução do quadro. Nas semanas seguintes, a saúde de Dona Zuleide melhorou significativamente. Yara, sempre atenta às recomendações do médico, cuidou da avó com dedicação e carinho. As sacolas de comida que Joaquim havia providenciado duraram mais do que o esperado, pois Yara administrava tudo com extrema eficiência, fazendo cada item render ao máximo. Uma tarde, enquanto arrumava a pequena casa, Yara encontrou um velho álbum de fotografias. Entre as imagens amareladas pelo tempo, havia uma que mostrava sua mãe, ainda jovem, ao lado de um homem que Yara não reconheceu. No verso da foto, uma data e um nome. Roberto, 1995. Vó, quem é este homem com a minha mãe? Perguntou, mostrando a fotografia à idosa, que já se recuperava e passava as tardes sentada na pequena varanda. Dona Zuleide ajustou os óculos e olhou longamente para a imagem.
Seu rosto enrugado se contraiu ligeiramente, como se uma memória dolorosa tivesse sido despertada. Esse é seu pai, Yara, respondeu finalmente, com a voz cansada. Roberto Silva. Era um homem bom, trabalhador. Morreu num acidente na construção, onde trabalhava antes mesmo de você nascer. E por que a senhora nunca me mostrou essa foto antes? Porque dói lembrar, minha filha. Dói lembrar que ele se foi tão cedo que sua mãe não aguentou a dor e também partiu, deixando você comigo. Mas talvez já esteja na hora de você conhecer sua história. Nas semanas que se seguiram, Dona Zuleide compartilhou com Yara histórias sobre seus pais. Falou sobre como se conheceram, sobre os sonhos que tinham, sobre como sua mãe havia mudado após a perda do marido, tornando-se cada vez mais distante, até finalmente partir, deixando Yara, então com apenas 2 anos, aos cuidados da avó. Ela era muito jovem, Yara. A dor foi maior do que ela podia suportar. Não a julgue. Um dia talvez ela volte para conhecer a mulher incrível que você está se tornando. Aquelas conversas despertaram em Yara um novo sentido de identidade e propósito. Saber mais sobre suas origens, sobre as lutas de seus pais e os sacrifícios de sua avó, fortaleceu sua determinação de construir um futuro melhor. Na escola, Yara sempre fora uma aluna aplicada, mas agora estudava com ainda mais afinco. Passava horas na pequena biblioteca do bairro, devorando livros de todas as áreas do conhecimento. Seus professores notaram a mudança e começaram a incentivá-la ainda mais. Um deles, o professor Cláudio, que lecionava matemática e ciências, ficou particularmente impressionado com o talento da menina. Após uma aula em que Yara resolveu um problema complexo de forma inovadora, ele a chamou para uma conversa. Yara, você já ouviu falar na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas? A menina balançou a cabeça negativamente. É uma competição nacional. Os melhores alunos recebem bolsas de estudo e oportunidades de formação especial. Acho que você deveria participar. Tenho certeza de que se sairia muito bem. Com o apoio do professor Cláudio, Yara se inscreveu na competição. Estudou ainda mais, frequentando aulas extras que o professor voluntariamente oferecia após o horário regular. Quando finalmente chegou o dia da prova, Yara estava nervosa, mas confiante. Semanas depois, a notícia chegou. Yara havia conquistado uma medalha de ouro na Olimpíada de Matemática. O feito, inédito para uma aluna da escola da Vila Esperança, chamou a atenção da mídia local. Um jornal do bairro publicou uma pequena matéria sobre a jovem prodígio da matemática, que superava as adversidades com inteligência e determinação. Foi através desse jornal que, casualmente, chegou às mãos de um dos diretores do Grupo Albuquerque, que Joaquim soube novamente de Yara. A fotografia da menina sorridente, segurando a medalha, imediatamente o fez recordar daquele encontro meses atrás. O texto mencionava brevemente a história de superação da jovem, que cuidava da avó doente e ainda assim conseguia se destacar academicamente. Carla, aquela menina que veio aqui pedindo comida, você se lembra dela? Perguntou a sua secretária, mostrando o jornal. Sim, senhor, Yara Silva. Ela deixou um bilhete para o senhor, lembra? Joaquim assentiu pensativo. Abriu a gaveta de sua mesa e, para sua própria surpresa, encontrou o bilhete exatamente onde o havia deixado meses atrás. Releu a mensagem simples. Obrigada pelo que fez hoje. Um dia, vou voltar para ajudar também. Algo naquela promessa infantil o tocou novamente. Sem entender exatamente por quê, Joaquim decidiu fazer algo que normalmente delegaria à sua equipe de responsabilidade social. Descubra mais sobre essa Olimpíada, Carla, e também sobre os programas de bolsas de estudo para jovens talentos. Quero saber quais são as oportunidades disponíveis para essa menina. Nas semanas seguintes, sem que Yara ou Dona Zuleide soubessem, Joaquim acompanhou discretamente o desenvolvimento acadêmico da menina. Através de sua fundação, garantiu que ela tivesse acesso a programas educacionais de excelência, sempre mantendo o anonimato da fonte do patrocínio. Quando Yara completou 15 anos, recebeu uma carta informando que havia sido selecionada para uma bolsa integral em um dos colégios mais prestigiados de São Paulo. A carta
Mencionava seu desempenho excepcional na Olimpíada de Matemática e em outras competições acadêmicas de que havia participado nos últimos anos. Mas como eles souberam de mim, vó? Eu nunca me inscrevi para essa bolsa, perguntou Yara, confusa, mas emocionada com a oportunidade. Dona Zuleide sorriu, com lágrimas nos olhos. Talvez seja o universo retribuindo sua bondade e dedicação, minha filha. Ou talvez seja alguém que reconheceu seu potencial e quis ajudar, assim como você foi ajudada um dia. Yara pensou no empresário que havia lhe oferecido comida e cuidados médicos para sua avó anos atrás. Será que ele teria algo a ver com aquilo? Não parecia provável. Homens como ele, ocupados com grandes negócios, certamente não se lembrariam de uma menina pobre que cruzou seu caminho brevemente. O que Yara não sabia era que Joaquim Albuquerque guardava aquele bilhete como uma espécie de amuleto, uma lembrança de que, em meio ao mundo frio dos negócios, ainda existiam gestos de gratidão genuína. Capítulo 3. Caminhos cruzados. Os anos passaram como páginas viradas pelo vento. Yara, agora com 17 anos, destacava-se no prestigiado Colégio Integração, onde estudava graças à bolsa de estudos que recebera. Sua dedicação aos estudos e sua capacidade de superar desafios a transformaram em um exemplo para os colegas e professores. Mesmo sendo uma das poucas alunas bolsistas, em meio a jovens de famílias abastadas, Yara conquistara respeito e admiração por seu talento e perseverança. Em casa, a vida também havia melhorado. Com a ajuda de programas sociais e o apoio da fundação que financiava seus estudos, Yara e Dona Zuleide agora moravam em um pequeno apartamento em um bairro mais estruturado. A idosa, embora ainda frágil pela idade avançada, gozava de melhor saúde e acompanhava com orgulho cada conquista da neta. "Minha filha, você recebeu uma carta da universidade", disse Dona Zuleide numa tarde de setembro, entregando um envelope, timbrado a Yara, que acabara de chegar da escola. Com mãos trêmulas, Yara abriu o envelope. Era a resposta ao seu pedido de bolsa para estudar engenharia de computação na Universidade de São Paulo, uma das mais prestigiadas do país. Os olhos castanhos da jovem marejaram ao ler o conteúdo da carta. "Vó, eu consegui. Bolsa integral. Na USP!" Dona Zuleide abraçou a neta, as lágrimas escorrendo sem cerimônia por seu rosto enrugado. Seu pai e sua mãe estariam tão orgulhosos, Yara. Tão orgulhosos. Naquela noite, enquanto Dona Zuleide dormia, Yara ficou acordada relembrando o caminho que a trouxera até ali. Lembrou-se da fome, do frio, da desesperança. Lembrou-se também daquele dia distante, quando entrara no imponente edifício do Grupo Albuquerque e encontrara inesperadamente compaixão. Nos anos que se seguiram, Yara por vezes se perguntava se o empresário que a ajudara naquele dia teria alguma conexão com as oportunidades que surgiram em sua vida, mas nunca tivera coragem ou oportunidade de verificar essa suspeita. Na manhã seguinte, movida por uma súbita curiosidade, Yara decidiu pesquisar mais sobre Joaquim Albuquerque. Usando o computador da biblioteca da escola, descobriu reportagens recentes sobre o empresário e sua corporação. O Grupo Albuquerque havia crescido significativamente na última década, expandindo-se para novos mercados e consolidando-se como uma das maiores empresas de tecnologia do país. Uma foto em particular chamou sua atenção. Joaquim, agora com cabelos grisalhos nas têmporas, recebia um prêmio de empreendedor do ano. Seu rosto parecia mais severo do que Yara se lembrava, mas os olhos, aqueles olhos penetrantes que a haviam avaliado naquele dia distante, continuavam os mesmos. "Um dia vou agradecer pessoalmente por tudo o que fez por mim, mesmo sem saber", murmurou Yara para si mesma, salvando a imagem no seu pendrive. Enquanto Yara dava seus primeiros passos na universidade, impressionando professores com sua capacidade analítica e criatividade, o mundo empresarial enfrentava turbulências. A economia brasileira passava por transformações profundas e mesmo empresas sólidas como o Grupo Albuquerque começavam a sentir os efeitos da instabilidade global. Joaquim, agora com 67 anos,
observava com preocupação os relatórios financeiros em sua mesa. Nos últimos trimestres, a empresa vinha perdendo mercado para concorrentes mais ágeis e inovadores. Investimentos mal calculados em tecnologias que não se consolidaram haviam gerado prejuízos significativos. Para piorar, alguns de seus executivos mais talentosos haviam sido atraídos por startups promissoras ou por multinacionais estrangeiras. Precisamos de sangue novo, Antônio, disse Joaquim ao seu vice-presidente, um homem que o acompanhava há mais de 20 anos. Gente que entenda o mundo digital, que respire inovação. Não podemos continuar fazendo negócios como fazíamos na década passada. Antônio assentiu, preocupado. Já iniciamos o programa de trainee focado em jovens talentos das melhores universidades. Mas vai levar tempo até que possamos formar uma nova geração de líderes. Tempo é o que não temos, respondeu Joaquim, passando a mão pelos cabelos, agora mais grisalhos do que nunca. Se continuarmos nesse ritmo, em 2 anos estaremos à beira da falência. O pessimismo de Joaquim não era exagerado. O mercado de tecnologia evolui em ritmo acelerado, e empresas que não se adaptam rapidamente, as mudanças correm o risco de se tornarem obsoletas. O Grupo Albuquerque, que durante décadas liderara o setor no Brasil, agora corria para acompanhar startups ágeis e multinacionais com recursos praticamente ilimitados. Em uma tentativa de reverter a situação, Joaquim aprovou um ousado plano de reestruturação. A empresa focaria em 3 áreas estratégicas: inteligência artificial, energia renovável e biotecnologia. Para liderar esses novos departamentos, foram contratados jovens executivos com formação internacional e experiência em empresas de ponta. Foi nesse contexto que os caminhos de Yara e Joaquim voltaram a se cruzar, embora nenhum dos dois pudesse imaginar isso naquele momento. No 3º ano de faculdade, Yara foi selecionada para um programa de estágio nas maiores empresas de tecnologia do país. Sua primeira opção foi, sem hesitação, o Grupo Albuquerque. Além da óbvia conexão emocional que sentia com a empresa, Yara admirava os projetos de inovação social que o grupo desenvolvia, usando tecnologia para resolver problemas em comunidades vulneráveis. O processo seletivo foi rigoroso. Milhares de candidatos para apenas 20 vagas. Provas técnicas, entrevistas, dinâmicas de grupo. A cada etapa, Yara se destacava não apenas por seu conhecimento técnico, mas também por sua visão humanizada da tecnologia e sua capacidade de conectar diferentes áreas do conhecimento. Senhorita Silva, o que a tecnologia representa para você? Perguntou um dos entrevistadores na fase final do processo. Yara respirou fundo antes de responder. Para mim, tecnologia é uma ponte que pode conectar pessoas, superar barreiras sociais e transformar realidades. Cresci em uma comunidade onde faltava quase tudo, mas quando tive acesso a um computador e à internet, meu mundo se expandiu infinitamente. É esse poder transformador que me fascina e que me motiva a trabalhar nessa área. Sua resposta sincera e sua história de superação impressionaram o comitê de seleção. Semanas depois, Yara recebeu a notícia. Havia sido aprovada para estagiar no Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento do Grupo Albuquerque, justamente na área de inteligência artificial aplicada a projetos sociais. No primeiro dia de estágio, Yara chegou cedo ao imponente edifício na Avenida Paulista. 17 anos haviam se passado desde que entrara ali pela primeira vez, faminta e desesperada. Agora, voltava como uma jovem profissional, prestes a iniciar sua carreira na empresa que, sem saber, havia mudado o curso de sua vida. A recepcionista sorriu ao entregar-lhe o crachá de estagiária. Bem-vinda ao Grupo Albuquerque, senhorita Silva. O departamento de RH a espera no 2º andar para a integração. Yara agradeceu, sentindo um nó na garganta. Enquanto esperava o elevador, não pôde deixar de olhar para o saguão, relembrando aquele dia distante, o mesmo piso de mármore, as mesmas portas, de vidro, o mesmo balcão de segurança, tudo igual, e ao mesmo tempo, tudo diferente. Durante o programa de integração, os novos estagiários foram apresentados à história da empresa, sua missão, visão
e valores. Visitaram diferentes departamentos e conheceram alguns diretores. Joaquim Albuquerque, no entanto, não apareceu. Como presidente do conselho, raramente participava dessas atividades rotineiras. Nas semanas seguintes, Yara impressionou seus supervisores com sua dedicação e capacidade de aprendizado. Em pouco tempo, já participava ativamente de projetos importantes, trazendo ideias inovadoras e soluções criativas para problemas complexos. Você tem um talento natural para isso, Yara, comentou Renata, sua supervisora direta, após uma apresentação especialmente bem-sucedida. Consegue enxergar possibilidades onde os outros veem apenas obstáculos. Yara sorriu, agradecida pelo reconhecimento. Aprendi desde cedo que sempre há um caminho, mesmo quando tudo parece impossível. No 5º mês de estágio, surgiu uma oportunidade que mudaria definitivamente sua trajetória dentro da empresa. O Grupo Albuquerque estava desenvolvendo um ambicioso projeto de inteligência artificial para otimizar a distribuição de recursos em projetos sociais. A equipe enfrentava dificuldades com um algoritmo particularmente complexo que precisava considerar variáveis sociais e humanas, não apenas dados quantitativos. Durante uma reunião da equipe, Yara, que acompanhava o projeto apenas como observadora, pediu timidamente a palavra. Desculpe a intromissão, mas acho que estamos abordando o problema do ângulo errado, disse para surpresa de todos. Se me permitirem, gostaria de propor uma solução alternativa. Carlos Henrique, o gerente do projeto, olhou para a estagiária com uma mistura de surpresa e ceticismo. Estamos há semanas tentando resolver isso, Yara. O que te faz pensar que encontrou uma solução que nossos especialistas não viram? Cresci em uma comunidade que seria beneficiada por um sistema como esse, respondeu Yara com calma. Conheço na prática as variáveis que estamos tentando modelar matematicamente. Além disso, minha pesquisa na universidade é justamente sobre algoritmos adaptativos em contextos sociais complexos. Após um momento de hesitação, Carlos assentiu. Tudo bem. Você tem 10 minutos para apresentar sua ideia. Yara não precisou de tanto tempo. Em apenas 5 minutos, expôs uma abordagem completamente nova para o problema, combinando seu conhecimento técnico com sua experiência de vida. Sua solução não apenas resolvia o impasse técnico, mas também ampliava o potencial do projeto como um todo. A sala ficou em silêncio quando ela terminou. Carlos Henrique, visivelmente impressionado, foi o primeiro a falar. Isso é brilhante, Yara. Precisamos implementar isso imediatamente e precisamos apresentar essa solução à diretoria. Na semana seguinte, o projeto foi apresentado ao comitê executivo do Grupo Albuquerque. Yara, para sua surpresa, foi convidada a participar da apresentação. Seria a primeira vez que entraria na sala de reuniões do último andar, onde ficava o escritório de Joaquim Albuquerque. Na noite anterior à apresentação, Yara mal conseguiu dormir. Uma mistura de ansiedade profissional e emoção pessoal a manteve acordada até altas horas. Tinha esperado por tanto tempo para agradecer aquele homem que mudara sua vida. Mas seria aquele o momento certo? E se ele nem se lembrasse dela? Afinal, para ele, ela provavelmente fora apenas uma entre muitas pessoas que ajudara ao longo dos anos. Capítulo 4. O reencontro. O dia da apresentação chegou. Yara vestiu seu melhor conjunto, um blazer azul marinho sobre uma blusa branca e calça social preta, comprado especialmente para ocasiões importantes no estágio. Prendeu os cabelos cacheados em um coque discreto e aplicou uma maquiagem leve. Queria parecer profissional, mas sem perder sua essência. Ao chegar ao 30º andar do edifício, onde ficavam as salas da diretoria, Yara sentiu o coração acelerar. Os corredores eram amplos, decorados com obras de arte contemporânea brasileira e fotografias históricas da empresa. Em uma delas, Joaquim Albuquerque aparecia jovem, inaugurando a primeira sede do grupo, há mais de 4 décadas. — Você está bem? Perguntou Carlos Henrique, notando o nervosismo da estagiária. — Sim, só um pouco ansiosa, respondeu Yara, tentando controlar a respiração.
É minha primeira apresentação para a diretoria. Você vai se sair bem. Sua solução é brilhante e, o mais importante, resolve um problema real. É disso que o Grupo Albuquerque precisa agora. Soluções reais para problemas reais. A sala de reuniões era imponente. Uma grande mesa oval de madeira escura dominava o ambiente, cercada por cadeiras executivas de couro. Uma das paredes era totalmente de vidro, oferecendo uma vista panorâmica de São Paulo. Na parede oposta, uma tela de projeção já exibia o logo do projeto. Os diretores começaram a entrar, cumprimentando-se formalmente. Yara foi apresentada a cada um deles por Carlos Henrique. Por fim, o último a chegar foi Joaquim Albuquerque. Mesmo aos 67 anos, Joaquim mantinha uma presença imponente. Os cabelos, agora completamente grisalhos, estavam impecavelmente penteados. O terno sob medida não escondia que os anos haviam cobrado seu preço físico, mas os olhos, aqueles olhos penetrantes que Yara jamais esquecera, continuavam vivos e atentos. Senhor Albuquerque, esta é Yara Silva, a estagiária que desenvolveu a solução que vamos apresentar hoje, disse Carlos, fazendo as apresentações. Joaquim estendeu a mão para Yara, com um sorriso educado, mas distante. Muito prazer, senhorita Silva. O prazer é meu, senhor Albuquerque, respondeu Yara, sentindo um nó na garganta. Ele não a reconhecera como era de se esperar. Para ele, ela era apenas mais uma estagiária entre dezenas. A reunião começou. Carlos Henrique fez uma introdução sobre o projeto, explicando sua importância estratégica para a empresa e os desafios enfrentados. Quando chegou o momento de apresentar a solução, passou a palavra a Yara. Com uma confiança que surpreendeu a si mesma, Yara levantou-se e caminhou até a frente da sala. Respirou fundo e começou a falar. O desafio central deste projeto está em criar um algoritmo que não apenas processe dados quantitativos, mas que também compreenda e responda a variáveis humanas e sociais complexas, começou ela. A abordagem tradicional que estávamos usando falha, justamente porque tenta reduzir a experiência humana a números e estatísticas. À medida que Yara avançava em sua explicação, ilustrando conceitos complexos com exemplos concretos e acessíveis, notou que tinha a total atenção da sala. Os diretores faziam anotações, acenavam com a cabeça, trocavam olhares de aprovação. Joaquim Albuquerque, em particular, observava-a com intensidade crescente, como se algo além da apresentação o intrigasse. Para concluir, disse Yara, após 20 minutos de exposição, esta solução não apenas resolve o impasse técnico do projeto, mas também amplia seu alcance e impacto social. Porque, no final das contas, tecnologia só faz sentido quando transforma vidas reais. Um silêncio momentâneo seguiu-se ao fim de sua apresentação. Foi Joaquim quem o quebrou com uma pergunta direta. Senhorita Silva, sua abordagem é fascinante e, devo admitir, surpreendentemente humana para alguém com formação técnica. O que a inspirou a pensar dessa forma? Yara sentiu que aquele era o momento. Respirou fundo antes de responder. Minha inspiração vem da minha própria experiência, senhor Albuquerque. Cresci em uma comunidade vulnerável na zona leste de São Paulo. Sei como é ser o dado estatístico em um relatório social, mas também sei como um único gesto de generosidade pode mudar completamente a trajetória de uma vida. Os olhos de Joaquim se estreitaram ligeiramente, como se tentasse acessar uma memória distante. De fato, interessante perspectiva, comentou ele, pensativo. A reunião prosseguiu com perguntas técnicas e discussões sobre implementação e orçamento. Ao final, a proposta foi unanimemente aprovada, com prazo de 6 meses para a implementação completa. Yara seria promovida de estagiária, a analista júnior, e lideraria uma equipe dedicada ao desenvolvimento da solução. Enquanto os diretores se retiravam da sala, trocando comentários positivos sobre a apresentação, Joaquim aproximou-se de Yara. Senhorita Silva, gostaria de falar com você em particular. Poderia me acompanhar até meu escritório? Yara assentiu, sentindo o coração acelerar novamente. O escritório de Joaquim ficava no final do corredor. Uma ampla sala com vista para o Parque Ibirapuera ao longe.
As paredes exibiam fotografias da história da empresa, prêmios e diplomas. Uma grande mesa de trabalho dominava o ambiente, com computadores de última geração e pilhas organizadas de documentos. "Por favor, sente-se", disse Joaquim, indicando uma poltrona. Ele próprio não se sentou atrás da mesa, optando por uma cadeira próxima à de Yara. Sua apresentação hoje foi excepcional. Raramente vejo uma compreensão tão profunda do impacto social da tecnologia, especialmente em alguém tão jovem. "Obrigada, Senhor Albuquerque. Mas confesso que algo me intriga", continuou ele, inclinando-se ligeiramente para a frente. "Tenho a estranha sensação de que já nos conhecemos antes. Seu nome, seu rosto, me parecem vagamente familiares." Era o momento que Yara esperara por tantos anos. Com mãos ligeiramente trêmulas, abriu sua pasta e retirou um pequeno papel amarelado pelo tempo, o bilhete que havia escrito 17 anos atrás, uma cópia idêntica àquele que entregara na recepção do edifício. "Talvez isto ajude o senhor a lembrar", disse, entregando o papel a Joaquim. Ele pegou o bilhete com curiosidade, ao ler as palavras escritas com caligrafia infantil. "Obrigada pelo que fez hoje. Um dia vou voltar para ajudar também." Seus olhos se arregalaram em reconhecimento. "Meu Deus, que é a menina da recepção", murmurou, olhando para Yara com espanto. "Aquela criança que veio pedir comida. Era você?" Yara assentiu, com lágrimas nos olhos. "Há 17 anos o senhor me deu mais do que comida. Me deu esperança, dignidade, e mandou um médico para cuidar da minha avó doente." Joaquim levantou-se visivelmente emocionado. Caminhou até a janela, olhou para a cidade por alguns instantes, como se tentasse processar aquela revelação inesperada. Quando se virou novamente para Yara, havia algo diferente em seu olhar, uma mistura de espanto e profunda comoção. "Durante todos estes anos, guardei o bilhete original que você me enviou", disse ele, caminhando até sua mesa. Abriu uma gaveta e retirou um pequeno porta-objetos de madeira. De dentro, tirou o papel original cuidadosamente preservado. Nunca soube explicar exatamente por quê, mas algo neste bilhete, na promessa inocente de uma criança, me tocou profundamente. Yara não conseguiu conter as lágrimas. "O senhor não apenas me ajudou naquele dia. Tenho razões para acreditar que foi o senhor quem garantiu minha bolsa de estudos no Colégio Integração e talvez até mesmo minha vaga na universidade." Joaquim sorriu pela primeira vez sem reservas. "Digamos que eu tenha feito alguns telefonemas estratégicos. Seu talento e sua determinação fizeram todo o resto, Yara." "Por que, senhor Albuquerque? Por que se importar com uma menina desconhecida, quando o senhor já ajuda tantas pessoas, através das fundações e projetos sociais da empresa?" Joaquim voltou a sentar-se pensativo. "Sabe, Yara, nasci em uma cidadezinha do interior de Minas Gerais. Meu pai era mineiro, trabalhava de sol a sol para sustentar a família. Quando ele adoeceu, perdemos tudo. Vim para São Paulo aos 17 anos com um sonho e muita disposição para trabalhar. Passei fome, dormi em abrigos, sei o que é estar do outro lado." Ele fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. "Um dia entrei em uma lanchonete para pedir trabalho. O dono, um português chamado Manuel, não tinha vaga, mas me ofereceu um café com pão e me deu o endereço de um amigo que poderia me empregar. Aquele gesto simples mudou minha vida. Consegui o emprego, estudei à noite, economizei cada centavo. Anos depois, quando já tinha minha própria empresa, procurei Manuel para agradecê-lo e retribuir. Mas era tarde demais. Ele havia falecido meses antes." Joaquim olhou para o bilhete novamente. "Quando você apareceu naquele dia, tão pequena e tão digna ao mesmo tempo, foi como se o ciclo pudesse recomeçar. Como se, através de você, eu pudesse agradecer ao Manuel." Aquela revelação emocionou profundamente Yara. Nunca imaginara que o poderoso empresário carregava uma história de superação tão semelhante à sua. "E agora, 17 anos depois, você volta, não pedindo ajuda, mas oferecendo uma solução que pode salvar minha empresa", continuou Joaquim com a voz embargada. "É quase poético. O que quer dizer com
Salvar sua empresa? Perguntou Yara, confusa. Joaquim hesitou por um momento, como se avaliasse se deveria compartilhar informações confidenciais. Por fim, decidiu ser honesto. O Grupo Albuquerque está enfrentando a pior crise de sua história, Yara. Perdemos mercado para concorrentes mais ágeis, fizemos investimentos que não deram retorno, nossa equipe está desfalcada. Estamos sobrevivendo. Mas por quanto tempo? A solução que você apresentou hoje não é apenas mais um projeto. É exatamente o tipo de inovação com propósito que pode reposicionar a empresa no mercado e recuperar nossa relevância. Yara sentiu o peso daquela confissão. O homem que salvara sua vida agora dirigia uma empresa em risco e ela, por coincidência ou destino, estava em posição de ajudar. Senhor Albuquerque, se me permitir, gostaria de fazer mais do que apenas desenvolver este projeto específico. Tenho outras ideias, outras soluções que poderiam ajudar a empresa a se reinventar. Joaquim a olhou com renovado interesse. Estou ouvindo. O Grupo Albuquerque tem uma história e uma credibilidade que startups recém-chegadas ao mercado não têm. O que falta é agilidade, conexão com as novas gerações, compreensão profunda das mudanças sociais que estão redefinindo o consumo de tecnologia. Posso ajudar com isso. Conheço jovens talentos na universidade que dariam tudo por uma oportunidade aqui, e entendo como a tecnologia está moldando novas formas de relação social. Enquanto Yara falava, Joaquim percebia que estava diante não apenas de uma jovem brilhante, mas de alguém que poderia representar o futuro da empresa que ele construíra com tanto esforço. Por um momento, vislumbrou a possibilidade de um novo começo para o Grupo Albuquerque. Yara, o que acha de assumir um desafio maior? Estamos formando uma equipe especial, diretamente ligada à presidência, para repensar completamente nosso modelo de negócios. Gostaria de fazer parte desse grupo? Os olhos de Yara brilharam. Era uma oportunidade muito além do que poderia esperar tão cedo em sua carreira. Seria uma honra, Sr. Albuquerque. Ótimo. A partir de amanhã você responderá diretamente a mim. Terá acesso a informações estratégicas e participará das reuniões de diretoria. Não será fácil. Haverá resistência, ceticismo, especialmente por sua idade e inexperiência corporativa, mas confio no seu talento e na sua visão. Quando Yara deixou o escritório de Joaquim naquela tarde, sentia como se estivesse flutuando. Em poucas horas, sua vida profissional havia dado um salto extraordinário. Mais importante, havia finalmente fechado um ciclo emocional que estivera aberto por 17 anos, o de agradecer ao homem que, com um simples gesto de humanidade, transformara sua trajetória. Ao chegar em casa, encontrou Dona Zuleide assistindo televisão na pequena sala. "Como foi seu dia, minha filha?" perguntou a idosa, notando imediatamente algo diferente no semblante da neta. Yara sentou-se ao lado da avó e contou tudo: o reencontro com Joaquim, a revelação de que ele havia acompanhado sua trajetória durante todos aqueles anos, o convite para integrar a equipe estratégica da empresa. "Eu sempre soube que havia algo especial por trás daquela bolsa de estudos", comentou Dona Zuleide, com lágrimas nos olhos. "Deus coloca anjos em nosso caminho quando mais precisamos." "Agora é minha vez de ajudar, vó. A empresa dele está passando por dificuldades e acredito que posso fazer a diferença." Capítulo 5. O desafio. A notícia da promoção de Yara se espalhou rapidamente pelos corredores do Grupo Albuquerque. Uma estagiária sendo elevada diretamente a uma posição estratégica, reportando-se ao próprio presidente do conselho, era algo sem precedentes na história da empresa. Como era de se esperar, as reações foram diversas, da admiração genuína à inveja mal disfarçada. "Ela deve ter conexões que não conhecemos", comentou Maurício Bastos, diretor financeiro, em uma conversa reservada com outros executivos. "Ninguém sobe tão rápido sem um padrinho poderoso." "Ou talvez ela seja realmente brilhante", rebateu Renata Mello, diretora de recursos humanos. "Vocês viram a solução que ela apresentou para o projeto social? Foi revolucionária." "A verdade
é que poucos conheciam a real conexão entre Yara e Joaquim Albuquerque. Para a maioria, era apenas mais um caso de favoritismo corporativo. Ou, no melhor dos cenários, o reconhecimento de um talento excepcional. Yara, por sua vez, estava determinada a provar seu valor. Na primeira semana em sua nova função, dedicou-se a entender profundamente os desafios que a empresa enfrentava. Analisou relatórios financeiros, estudou a concorrência, conversou com funcionários de diferentes níveis hierárquicos. Não, raro, era a primeira a chegar e a última a sair do escritório. Em casa, Dona Zuleide preocupava-se com o ritmo intenso que a neta impusera a si mesma. Menina, você precisa descansar. Não adianta adoecer por causa do trabalho, dizia a idosa, vendo Yara estudar planilhas até altas horas da noite. É só por um tempo, vó. Preciso entender tudo rapidamente para poder fazer a diferença. Após 2 semanas de imersão total, Yara pediu uma reunião com Joaquim para apresentar suas primeiras impressões e sugestões. O empresário a recebeu em seu escritório numa sexta-feira à tarde. Então, Yara, o que descobriu até agora? Perguntou ele depois de oferecer-lhe um café. Senhor Albuquerque, a situação é mais complexa do que imaginei inicialmente, começou ela, abrindo seu laptop. O grupo perdeu conexão não apenas com as novas tecnologias, mas principalmente com as pessoas que as utilizam. Estamos criando soluções para problemas que já não existem, enquanto ignoramos necessidades emergentes. Joaquim assentiu, pensativo. Era uma análise dura, mas precisa. Identifiquei 3 áreas críticas que precisam de intervenção imediata, continuou Yara mostrando um gráfico. Primeiro, nosso modelo de desenvolvimento de produtos está ultrapassado. Levamos em média 18 meses para lançar uma novidade, enquanto nossos concorrentes fazem o mesmo em 4 a 6 meses. Segundo, nossa cultura organizacional é excessivamente hierárquica e burocrática, o que sufoca a inovação. E terceiro, perdemos completamente o contato com a geração que está definindo o futuro do consumo tecnológico. E o que sugere? Perguntou Joaquim, impressionado com a clareza e profundidade da análise. Uma transformação radical, começando por um projeto piloto, respondeu Yara com confiança. Quero montar uma equipe pequena, mas diversa, com liberdade para trabalhar em um novo modelo operacional. Usaremos metodologias ágeis, estrutura horizontal e foco total no usuário. Se funcionar, poderemos expandir gradualmente para toda a empresa. Joaquim refletiu por alguns momentos. A proposta era ousada e representava uma ruptura com tudo o que o Grupo Albuquerque havia feito até então. Por outro lado, continuar no caminho atual parecia uma receita certa para o fracasso. Quantas pessoas você precisaria para essa equipe piloto? No máximo 10. E gostaria de poder escolhê-las pessoalmente, independentemente de sua posição atual na empresa. Isso vai causar atrito com alguns diretores, alertou Joaquim. Sei disso, respondeu Yara, mas não podemos nos dar ao luxo de tomar decisões baseadas em egos ou hierarquias. Precisamos das pessoas certas, nas funções certas, com autonomia para agir rapidamente. Depois de mais algumas perguntas e esclarecimentos, Joaquim finalmente concordou com a proposta. Yara teria carta branca para formar sua equipe e implementar o projeto piloto, com um orçamento limitado, mas suficiente. Teriam 3 meses para apresentar resultados tangíveis. Não vai ser fácil, Yara, advertiu Joaquim antes de encerrar a reunião. Você estará desafiando estruturas e pessoas que estão na empresa há décadas. Haverá resistência, talvez até sabotagem. Estou preparada, Sr. Albuquerque. Passei a vida inteira superando obstáculos que pareciam insuperáveis. Na semana seguinte, Yara começou a formar sua equipe. Sua primeira escolha foi Lucas Mendonça, um programador de 25 anos que trabalhava em um departamento secundário da empresa, mas que era conhecido por seu talento excepcional e pensamento inovador. Em seguida, recrutou Marina Costa, uma designer experiente que estava prestes a deixar a empresa por frustração com a burocracia interna. Um a um, Yara foi encontrando talentos subutilizados dentro do próprio Grupo Albuquerque, pessoas
brilhantes que haviam sido colocadas em funções inadequadas ou cujas ideias eram sistematicamente ignoradas. Para completar a equipe, conseguiu autorização para trazer 3 profissionais externos, uma especialista em experiência do usuário, um cientista de dados e uma socióloga especializada em comportamento digital. Vocês foram escolhidos porque acredito que tem algo especial a oferecer, disse Yara na primeira reunião da equipe. Não estamos aqui para reproduzir o que já existe, mas para reimaginar o futuro do Grupo Albuquerque, e para isso, precisamos pensar e agir de forma completamente diferente. A equipe foi instalada em um espaço separado do edifício principal. Uma antiga área de almoxarifado que Yara transformou em um ambiente de trabalho colaborativo, com paredes de vidro onde podiam escrever ideias, mesas modulares que permitiam diferentes configurações e uma pequena cozinha onde todos podiam se reunir informalmente. Parece uma startup dentro de uma corporação, comentou Lucas, impressionado com a transformação do espaço. Essa é exatamente a ideia, confirmou Yara. Queremos a agilidade e criatividade de uma startup com os recursos e a credibilidade de uma empresa estabelecida. O projeto piloto escolhido foi o desenvolvimento de uma plataforma de educação tecnológica acessível para comunidades de baixa renda, algo que combinava impacto social com potencial de negócio a longo prazo. A ideia era criar um ecossistema digital que conectasse estudantes dessas comunidades a oportunidades de aprendizado, estágio e emprego em empresas de tecnologia. Por que começar por um projeto social e não por algo que traga retorno financeiro imediato? Questionou Antônio Vieira, o vice-presidente, quando Yara apresentou o conceito em uma reunião de diretoria. Porque este projeto nos permitirá testar um novo modelo de desenvolvimento com menor pressão comercial, enquanto construímos uma base de usuários jovens e engajados, respondeu Yara. Além disso, estaremos posicionando o Grupo Albuquerque como uma empresa que se importa genuinamente com o futuro do país e com a inclusão digital, algo que nenhum dos nossos concorrentes está fazendo de forma consistente. Apesar do ceticismo inicial de alguns diretores, o projeto foi aprovado. A equipe de Yara teria total autonomia para desenvolvê-lo, desde que respeitasse o orçamento estabelecido e apresentasse atualizações quinzenais sobre o progresso. As primeiras semanas foram intensas. A equipe trabalhava em um ritmo frenético, muitas vezes virando noites para cumprir os prazos estabelecidos. Yara liderava pelo exemplo, envolvendo-se diretamente em todos os aspectos do projeto, desde a concepção da arquitetura tecnológica até as pesquisas de campo com potenciais usuários. Uma dessas pesquisas levou Yara de volta à Vila Esperança, o bairro onde havia crescido. Acompanhada por Marina e pela socióloga Débora, ela visitou escolas públicas e centros comunitários, conversando com jovens sobre suas necessidades e aspirações tecnológicas. É estranho estar de volta, comentou Yara, enquanto caminhavam pelas ruas que ela conhecia tão bem. Muita coisa mudou, mas os desafios continuam os mesmos. Falta de acesso, falta de oportunidades. Por isso este projeto é tão importante, respondeu Débora. Estamos criando algo que poderia ter transformado sua própria trajetória, se existisse quando você era adolescente, e que pode transformar a vida de milhares de jovens como eu fui, completou Yara, com um misto de emoção e determinação. As visitas à comunidade geraram insights valiosos que redefiniram vários aspectos do projeto. A equipe descobriu, por exemplo, que o acesso à internet móvel era muito mais comum do que o acesso via computador, o que levou a uma completa reimaginação da plataforma para priorizar a experiência em smartphones. Também ficou claro que os jovens valorizavam mais a conexão com oportunidades reais de trabalho do que conteúdos educacionais abstratos, o que levou à criação de um sistema de mentoria conectando profissionais voluntários a estudantes interessados em suas áreas de atuação. No escritório, a equipe de Yara começava a chamar a atenção. Seu método de trabalho era radicalmente diferente do restante da empresa. Reuniões em pé que duravam no máximo 15 minutos, ciclos de desenvolvimento de 2 semanas, testes constantes com usuários reais,
celebração aberta de erros como oportunidades de aprendizado. Parece caos, mas há um método por trás disso, explicou Yara a Joaquim quando ele visitou o espaço da equipe pela primeira vez. Estamos construindo, testando e refinando continuamente, em vez de passar meses planejando algo que pode não funcionar na prática. Joaquim observava com fascínio. Aquele ambiente vibrante e dinâmico era o oposto dos escritórios silenciosos e formais aos quais estava acostumado. E, no entanto, via nos olhos daquela equipe diversa algo que havia desaparecido do restante da empresa: paixão genuína pelo que estavam criando. Admiro o que você está construindo aqui, Yara, disse ele enquanto caminhavam de volta ao elevador. Mas ainda estou preocupado com a reação do resto da diretoria. Maurício já veio me questionar 3 vezes sobre os recursos que estamos desperdiçando com este projeto. Resultados vão silenciar as críticas, Sr. Albuquerque, respondeu Chaisra com confiança. Em menos de 2 meses teremos um protótipo funcional para apresentar. O que Yara não disse a Joaquim, no entanto, era que a equipe enfrentava desafios maiores do que deixava transparecer. Problemas técnicos inesperados haviam atrasado o desenvolvimento, o orçamento estava mais apertado do que o previsto e, mais preocupante, parecia haver um esforço sistemático de alguns setores da empresa para dificultar o acesso da equipe a recursos e informações essenciais. Alguém está deliberadamente sabotando nosso trabalho, desabafou Lucas após descobrir que os servidores que haviam solicitado para testes haviam sido realocados para outro departamento. É como se quisessem que fracassássemos. E provavelmente querem mesmo, respondeu Yara tentando manter a calma. Representamos uma ameaça ao status quo. Se tivermos sucesso, muita coisa terá que mudar na empresa. À medida que o prazo para a apresentação do protótipo se aproximava, a pressão aumentava. A equipe começou a trabalhar também nos finais de semana. Yara praticamente morava no escritório, voltando para casa apenas para tomar banho e garantir que Dona Zuleide estivesse bem. Você está se matando por esse trabalho, minha filha, disse a avó, preocupada ao ver Yara chegar em casa depois da meia-noite, exausta, mas ainda revisando documentos. Nenhum emprego vale sua saúde. Não é só um emprego, vó. É a chance de retribuir tudo o que recebi, de fazer a diferença na vida de jovens como eu fui. E, além disso, é uma dívida de gratidão com o Sr. Albuquerque. Dona Zuleide suspirou, sabendo que não adiantaria insistir. Conhecia bem a determinação da neta quando acreditava em algo. Capítulo 6. A revelação. Faltava apenas 1 semana para a apresentação oficial do protótipo quando o desastre aconteceu. Ao chegar no escritório naquela segunda-feira, a Seitun Theater, a equipe encontrou o servidor principal do projeto completamente corrompido. Backups recentes também haviam sido comprometidos, e apenas versões de 3 semanas atrás estavam intactas. Isso não foi acidente, afirmou Lucas após horas analisando os logs do sistema. Alguém entrou deliberadamente no servidor e danificou os arquivos, e sabia exatamente o que estava fazendo. A sala mergulhou em um silêncio pesado. 3 semanas de trabalho intensivo, praticamente perdidas. Voltar à versão anterior significaria refazer toda a integração com os parceiros externos, o design da interface que havia sido completamente reformulado e dezenas de funcionalidades críticas. Temos como provar que foi sabotagem? Perguntou Yara, tentando manter a calma apesar do desespero que sentia. Tecnicamente sim, respondeu Lucas. Os logs mostram acesso administrativo em horários incomuns, com padrões de comportamento que não correspondem a nenhum dos usuários autorizados. Mas não sabemos quem fez isso, completou Marina, expressando o que todos pensavam. Yara pediu um momento a sós. Caminhou até a pequena sala de descanso que haviam improvisado e fechou a porta. Precisava pensar, encontrar uma saída. Não podia deixar que todo o trabalho da equipe fosse em vão. Não podia falhar com Joaquim, não depois de tudo que ele fizera por ela. Após alguns minutos, retornou com uma determinação renovada. Vamos recomeçar, anunciou para surpresa geral. Não temos tempo para investigar quem fez isso agora.
Precisamos focar em reconstruir o que perdemos e rápido. Yara, é impossível, protestou Marina. Foram 3 semanas de trabalho integral de toda a equipe. Mesmo que virássemos noites, não conseguiríamos replicar tudo até a apresentação. Não vamos replicar, respondeu Yara. Vamos reimaginar. A sabotagem nos forçou a isso, então vamos transformar esse desastre em oportunidade. O que poderíamos fazer melhor se tivéssemos a chance de recomeçar? Quais problemas estávamos enfrentando que agora podemos resolver de forma diferente? A equipe a olhava com um misto de incredulidade e admiração. Parecia loucura, mas havia algo na confiança de Yara que os fazia considerar a possibilidade. Não. Vou mentir para vocês, continuou ela. Serão os 7 dias mais intensos das nossas vidas profissionais. Vamos precisar de soluções criativas, atalhos inteligentes e uma dose absurda de café. Mas sei que conseguimos, porque já provamos do que somos capazes. Um a um, os membros da equipe foram assentindo. Lucas foi o primeiro a levantar-se. Conte comigo. Posso montar uma nova arquitetura mais enxuta, focando apenas nas funcionalidades essenciais. Posso redesenhar a interface em um sistema modular, ofereceu Marina. Será menos sofisticada visualmente, mas mais rápida de implementar e igualmente funcional. Em 1 hora, a equipe havia transformado o choque inicial em um novo plano de ação. Reorganizaram-se em pequenos grupos focados em aspectos específicos do projeto, definiram novos prazos diários e estabeleceram um sistema de revisão contínua para garantir que tudo se integrasse corretamente. Yara decidiu não informar imediatamente Joaquim sobre o incidente. Contaria quando tivesse não apenas o problema, mas também uma solução concreta para apresentar. No entanto, reforçou a segurança do novo ambiente de desenvolvimento, com Lucas implementando camadas adicionais de proteção e monitoramento, em tempo real. Os dias que se seguiram foram de trabalho frenético. A equipe praticamente morava no escritório, revezando-se em breves períodos de descanso. Pizzas, sanduíches e garrafas térmicas de café se acumulavam sobre as mesas. Algumas pessoas trouxeram colchonetes e sacos de dormir para os momentos em que o cansaço se tornava insuportável. Na quinta-feira, 3 dias antes da apresentação, Joaquim apareceu sem aviso prévio no espaço da equipe. Encontrou um ambiente que mais parecia um acampamento de emergência do que um escritório corporativo. Pessoas dormiam em cantos improvisados, enquanto outras trabalhavam intensamente em computadores. "O que está acontecendo aqui?" perguntou. Preocupado. Yara, que não dormia mais do que 3 horas por noite desde o incidente, tentou minimizar a situação. "Estamos na reta final, Sr. Albuquerque. É normal uma certa intensidade." Joaquim a observou com atenção. Os olhos vermelhos, a palidez do rosto, o cansaço evidente em cada gesto. "Na minha sala, e agora," disse, em um tom que não admitia contestação. Já no escritório, Joaquim foi direto ao ponto. "Quero a verdade, Yara. O que aconteceu?" Diante da impossibilidade de continuar escondendo os fatos, Yara relatou o incidente com o servidor, a perda de dados e a decisão da equipe de reconstruir o projeto em tempo recorde. "Por que não me contou imediatamente?" perguntou Joaquim, após ouvir tudo em silêncio. "Porque o senhor já tem preocupações demais e porque queria mostrar que podíamos resolver o problema sozinhos, sem comprometer o prazo ou a qualidade." Joaquim balançou a cabeça, com um misto de admiração e preocupação. "Yara, sua dedicação é admirável, mas há limites. Você e sua equipe estão se desgastando de uma forma insustentável. E quanto à sabotagem, isso é gravíssimo. Precisamos identificar o responsável." "Concordo, Sr. Albuquerque, mas agora nossa prioridade é entregar o protótipo. Depois cuidamos de encontrar o culpado." Joaquim refletiu por alguns instantes. "A apresentação está marcada para segunda-feira. Vou adiar para quarta-feira, dando a vocês 2 dias extras." "Não é necessário", protestou Yara. "Estaremos prontos na segunda." "Não é. Um pedido, Yara. É uma ordem. 2 dias a mais para vocês terminarem adequadamente e, mais importante, descansarem antes da apresentação. Quero sua equipe lúcida e energizada, não exausta e prestes a desabar."
Reconhecendo a sabedoria daquela decisão, Yara aceitou o novo prazo. Os 2 dias extras permitiriam não apenas completar o trabalho com maior qualidade, mas também revisar tudo com mais cuidado, testar exaustivamente e preparar uma apresentação verdadeiramente impactante. De volta ao espaço da equipe, Yara transmitiu a notícia, que foi recebida com um misto de alívio e renovado ânimo. O ritmo continuou intenso, mas a pressão extrema havia diminuído um pouco. No sábado, véspera do prazo original, o protótipo estava praticamente concluído, não exatamente como haviam planejado inicialmente, mas surpreendentemente mais, coeso e elegante em muitos aspectos. A crise havia forçado a equipe a focar no essencial, eliminando complexidades desnecessárias e refinando a experiência central do usuário. "Sabem de uma coisa?", comentou Marina, enquanto revisavam o produto final. "Acho que esse desastre foi a melhor coisa que poderia ter acontecido ao projeto. O que temos agora é muito mais direto e poderoso." Todos concordaram. A adversidade havia não apenas unido a equipe de uma forma que talvez não acontecesse em circunstâncias normais, mas também os forçara a questionar cada decisão, cada recurso, cada linha de código, resultando em um produto mais enxuto e eficiente. No domingo, Yara finalmente voltou para casa para um descanso adequado antes da intensa semana que os aguardava. Encontrou Dona Zuleide na sala conversando com uma visita inesperada. "Yara, que bom que chegou", disse a avó com um sorriso enigmático. "Tem alguém aqui que quer muito falar com você." Sentada no sofá estava uma mulher de aproximadamente 45 anos com traços que pareciam estranhamente familiares. Ao ver Yara, ela levantou-se, visivelmente nervosa. "Olá, Yara", disse com a voz embargada. "Eu sou Cristina, sua mãe." Yara sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Por um momento não conseguiu respirar nem se mover. Sua mãe? A mulher que a abandonara quando tinha apenas 2 anos. Que nunca mais dera notícias, nem mesmo quando Dona Zuleide estivera gravemente doente. O que você está fazendo? Aqui?" Conseguiu finalmente perguntar, a voz mal saindo. "Eu sei que não tenho o direito de aparecer assim, depois de tanto tempo", respondeu Cristina, com lágrimas nos olhos. "Mas precisava te ver, te explicar, tentar reparar se ainda for possível." Yara olhou para a avó buscando alguma orientação, algum sinal do que deveria fazer ou sentir naquele momento surreal. "Ela chegou há 2 horas", explicou Dona Zuleide, com uma serenidade que contrastava com a tensão do ambiente. "Achei que vocês precisavam conversar." "Conversar?", repetiu Yara, sentindo uma raiva crescente substituir o choque inicial. "Depois de mais de 20 anos, o que temos para conversar agora?" "Tudo", respondeu Cristina com simplicidade. "Tudo o que não conversamos em todos esses anos. Por que parti onde estive? O que aconteceu comigo? E principalmente quem é seu pai." A última frase atingiu Yara como um raio. Seu pai, o homem da fotografia, que Dona Zuleide sempre dissera ter morrido antes de seu nascimento. "Meu pai está vivo?", perguntou a voz mal saindo. Cristina assentiu lentamente. "Sim, e ele nunca soube sobre você." A revelação era demais para Yara processar naquele momento. Após dias de estresse extremo, exaustão física e mental, agora precisava lidar com o reaparecimento de sua mãe e a notícia de que seu pai, o pai que sempre acreditara estar morto, estava vivo e sequer sabia de sua existência. "Preciso de ar", disse dirigindo-se à pequena varanda do apartamento. Lá fora, respirando o ar fresco da noite, Yara tentava organizar seus pensamentos. Parte dela queria expulsar aquela mulher de sua casa, rejeitá-la assim como havia sido rejeitada. Outra parte, porém, ansiava por respostas, por preencher as lacunas que sempre existiram em sua história. Após alguns minutos, voltou à sala. Cristina permanecia sentada, silenciosa, esperando. "Por que agora?", perguntou Yara diretamente. "Por que voltar depois de tanto tempo?" "Porque finalmente encontrei coragem", respondeu Cristina. "E por que você está nos jornais?" "Nos jornais?" "Sim. Há 2 semanas saiu uma reportagem sobre jovens talentos em empresas tradicionais.
Você estava lá como a nova promessa do Grupo Albuquerque. Quando vi sua foto, quase desmaiei. Minha filha, trabalhando para ele. Ele quem? Perguntou. Yara confusa. Cristina trocou um olhar significativo com Dona Zuleide, que assentiu levemente, como se desse permissão para continuar. Joaquim Albuquerque, respondeu Cristina. Seu pai. O mundo parou. Yara sentiu como se tivesse sido atingida por uma descarga elétrica. As palavras ecoavam em sua mente, mas pareciam não fazer sentido. Joaquim Albuquerque? O homem que a ajudara quando criança, que financiara secretamente seus estudos, que agora confiava a ela o futuro de sua empresa, era seu pai? Isso é impossível, murmurou recuando um passo. É algum tipo de piada doente? Não é piada, filha, interveio Dona Zuleide com voz suave. Sua mãe está dizendo a verdade. Você sabia? Perguntou Yara à avó, sentindo-se traída. Não até hoje, respondeu a idosa. Cristina nunca me contou quem era o pai. Disse apenas que ele havia morrido, que era melhor assim. Só hoje, quando viu a reportagem e decidiu te procurar, é que me contou toda a verdade. Yara voltou-se para a mãe, exigindo explicações. Como? Como Joaquim Albuquerque pode ser meu pai? E se for verdade, por que esconder isso de mim? Por que abandonar sua própria filha? Cristina respirou fundo, como se reunisse coragem para uma confissão difícil. Eu trabalhava como secretária em uma das primeiras empresas dele, antes do Grupo Albuquerque se tornar o que é hoje. Nos apaixonamos, tivemos um caso. Quando descobri que estava grávida, ele estava prestes a se casar com a filha de um importante investidor, um casamento que garantiria o futuro de seus negócios. E você não contou a ele? Perguntou. Yara incrédula. Tentei, respondeu Cristina com a voz embargada, mas ele deixou claro que aquele não era um bom momento, que precisava focar na expansão da empresa. Não disse diretamente para eu me livrar da gravidez, mas insinuou que seria melhor para todos. Fiquei arrasada, me senti usada, pedi demissão e desapareci. E depois que nasci, por que não contou a ele então? Orgulho, raiva, medo, um pouco de tudo. E depois, quando você tinha 2 anos, ele já estava se tornando um nome importante nos negócios. Sua esposa, Carolina, não podia ter filhos. Era um assunto comentado nos círculos empresariais. Temi que ele pudesse querer te tomar de mim, usar seu poder e dinheiro para conseguir a guarda. Então, preferiu me abandonar com a vovó e desaparecer? Se questionou Yara, a dor e a raiva evidentes em cada palavra. Eu estava destruída, Yara, respondeu Cristina, as lágrimas agora correndo livremente. Depressão profunda, usando drogas para tentar esquecer, incapaz de cuidar de mim mesma, quanto mais de uma criança. Deixei você com minha mãe porque sabia que ela te amaria e cuidaria melhor do que eu poderia naquele momento. Foi a decisão mais difícil e dolorosa da minha vida, mas também a mais altruísta. Um silêncio pesado seguiu-se àquela confissão. Yara olhava pela janela, tentando processar toda aquela informação, encaixar as peças desse quebra-cabeça que era sua vida. De repente, cenas dos últimos meses passavam por sua mente como um filme acelerado. Joaquim guardando seu bilhete infantil por tantos anos, seu interesse em sua educação, o modo como a olhara no dia da apresentação, como se algo nela lhe parecesse familiar. Ele não sabe, murmurou, mais para si mesma do que para as outras. Ele me ajudou sem saber que eu era sua filha. E agora? Perguntou Dona Zuleide, quebrando o silêncio. O que você vai fazer com essa informação, Yara? Era uma pergunta para a qual ela não tinha resposta. Na quarta-feira, estaria diante de Joaquim Albuquerque e toda a diretoria do grupo, apresentando um projeto que poderia redefinir o futuro da empresa. Como poderia fazer isso, carregando o peso dessa revelação? Como olhar nos olhos do homem que agora sabia ser seu pai, sem que ele soubesse da verdade? Preciso pensar, disse finalmente. Preciso entender o que tudo isso significa. O que devo fazer? Eu sei que despejei muita coisa sobre você de uma vez, falou Cristina, hesitante. E entendo se precisar de tempo, se não quiser me ver novamente. Só achei que você tinha o direito de saber a verdade, especialmente agora que está tão próxima dele.
Yara assentiu, incapaz de dizer mais nada. Sentia-se completamente esgotada, física e emocionalmente. Precisava dormir, clarear a mente, processar tudo o que descobrira. Quando finalmente deitou-se em sua cama, após a saída de Cristina, que deixara seu número de telefone e endereço com Dona Zuleide, Yara sentiu que sua vida havia mudado completamente em questão de horas. O projeto, a sabotagem, o futuro da empresa, tudo isso parecia agora secundário diante da revelação sobre suas origens. Joaquim Albuquerque, o poderoso empresário que a acolhera quando criança, que secretamente apoiara sua educação e que agora depositava nela a esperança de renovação de sua empresa, era seu pai biológico, e não fazia ideia disso. Capítulo 7. O ciclo que se completa. Amanhã de Moonmantes. Quarta-feira amanheceu com um céu surpreendentemente limpo em São Paulo. Após dias de chuva constante, o sol brilhava entre os arranha-céus, como se a própria natureza quisesse marcar a importância daquele dia. No apartamento de Yara, o silêncio era palpável. Ela havia passado os últimos 2 dias em um estado de turbulência emocional, alternando entre períodos de intensa reflexão e breves momentos de trabalho concentrado, finalizando os últimos detalhes da apresentação. Você decidiu o que vai fazer? Perguntou Dona Zuleide enquanto Yara tomava café, já vestida para o grande dia. Usava um terno feminino azul marinho, discreto mas elegante, uma escolha consciente para transmitir seriedade e profissionalismo. Ainda não, vó, respondeu sinceramente. Uma parte de mim quer confrontá-lo, exigir explicações, perguntar. Porque nunca procurou saber sobre minha mãe, depois que ela desapareceu. Outra parte quer protegê-lo dessa revelação, pelo menos até que o projeto esteja concluído. E há ainda uma parte que simplesmente não sabe o que sentir ou pensar sobre tudo isso. Dona Zuleide assentiu, compreensiva. Não existe resposta. Certa, minha filha. Só você pode decidir o momento e a forma de lidar com essa verdade. Mas lembre-se, a verdade tem seu próprio tempo de amadurecer, e às vezes ela se revela independentemente da nossa vontade. Yara abraçou a avó, buscando conforto naqueles braços que haviam sido seu porto seguro durante toda a vida. Depois pegou sua pasta e saiu para o que seria, sem dúvida, o dia mais importante de sua carreira, e talvez de sua vida pessoal. No edifício do Grupo Albuquerque, a expectativa era palpável. A notícia de que a equipe de Yara apresentaria um projeto potencialmente revolucionário havia se espalhado, e a sala de conferências do 300º andar estava lotada. Além da diretoria completa, executivos de médio escalão e representantes de potenciais parceiros haviam sido convidados para a apresentação. Yara chegou 1 hora antes, acompanhada por sua equipe. Todos pareciam nervosos, mas confiantes. Haviam superado obstáculos imensos para chegar até ali, e o produto que apresentariam, ainda que diferente do planejado originalmente, tinha o potencial de realmente transformar tanto a empresa quanto a vida de jovens em comunidades vulneráveis. Estão todos prontos? Perguntou Yara, reunindo a equipe para um último momento juntos, antes da apresentação. Prontos como nunca, respondeu Lucas, falando por todos. Independentemente do que aconteça hoje, quero que saibam que foi uma honra trabalhar com cada um de vocês, disse Yara com emoção genuína. Vocês não são apenas profissionais brilhantes, mas pessoas extraordinárias que acreditaram em uma visão e deram tudo de si para realizá-la. Às 10 horas em ponto, a apresentação começou. Joaquim Albuquerque abriu a sessão com algumas palavras sobre a importância da inovação e da renovação para o futuro do grupo, e então passou a palavra a Yara. Ao caminhar até o centro da sala, Yara sentiu uma estranha calma substituir o turbilhão de emoções dos dias anteriores. Estava ali para apresentar o trabalho de sua equipe, para defender uma visão em que acreditava profundamente. As questões pessoais teriam seu momento, mas não agora. Bom dia a todos, começou com voz firme. Estamos aqui para apresentar não apenas um projeto, mas uma nova forma de pensar e fazer negócios. Uma abordagem que reconecta o Grupo Albuquerque com sua essência original.
a capacidade de enxergar oportunidades onde outros veem apenas problemas e de criar soluções que impactam positivamente a sociedade enquanto geram valor sustentável. Por 1 hora inteira, Yara e sua equipe apresentaram o projeto em detalhes. Explicaram a plataforma, demonstraram funcionalidades, compartilharam resultados de testes com usuários reais, projetaram impactos sociais e retornos financeiros a curto, médio e longo prazo. A apresentação foi interrompida diversas vezes por perguntas, algumas genuinamente interessadas, outras claramente céticas ou até hostis. Maurício Bastos, o diretor financeiro, foi particularmente incisivo ao questionar o modelo de negócios e o retorno sobre investimento. Não vejo como um projeto essencialmente filantrópico pode resolver os problemas financeiros reais que a empresa enfrenta, argumentou ele. Precisamos de soluções comerciais robustas, não de iniciativas sociais bem-intencionadas, mas pouco lucrativas. Foi Joaquim quem respondeu, surpreendendo a todos. Maurício, talvez estejamos vendo as coisas de forma muito limitada. Este projeto não é filantropia, é estratégia de longo prazo. Estamos criando um ecossistema que forma novos talentos, posiciona o Grupo Albuquerque como líder em inclusão digital e abre caminho para uma nova geração de clientes e colaboradores. Isto não é gasto, é investimento no futuro. O apoio explícito de Joaquim silenciou temporariamente as críticas, mais duras. A apresentação prosseguiu, com demonstrações práticas da plataforma e depoimentos em vídeo de jovens que haviam participado dos testes iniciais. Ao final, Yara concluiu com uma proposta concreta: expandir o projeto piloto para 10 comunidades nos próximos 6 meses, com métricas claras de sucesso e pontos de decisão para possíveis ajustes de rota. Não estamos pedindo um cheque em branco, explicou. Estamos propondo uma abordagem gradual, baseada em evidências, que permite avaliar resultados reais antes de cada novo investimento. Quando a apresentação terminou, um silêncio momentâneo tomou conta da sala, seguido por uma onda de aplausos. Mesmo os mais céticos reconheciam a qualidade do trabalho apresentado e a visão inovadora que o sustentava. Obrigado, Yara, e parabéns a toda a equipe, disse Joaquim, retomando a palavra. Peço a todos os presentes que permaneçam para um coffee break, enquanto a diretoria se reúne brevemente para discutir os próximos passos. Enquanto os convidados se dirigiam à área de coffee break, Joaquim conduziu os diretores para uma sala adjacente. Yara e sua equipe permaneceram na sala de conferências, em um misto de alívio pelo fim da apresentação e ansiedade pela decisão que viria. Acho que foi bem, comentou Marina, tentando aliviar a tensão. Até o Maurício pareceu ficar sem argumentos no final. Joaquim certamente gostou, acrescentou Lucas. Você viu como ele defendeu o projeto quando o diretor financeiro tentou desqualificá-lo? Foi impressionante. Yara assentiu distraída. Sua mente estava em outro lugar, dividida entre o orgulho pelo trabalho apresentado e a revelação que ainda pulsava dentro dela, exigindo ser confrontada. Após 20 minutos que pareceram uma eternidade, a porta da sala de reuniões se abriu e os diretores retornaram. Joaquim, à frente do grupo, tinha uma expressão neutra, impossível de decifrar. Após deliberação, a diretoria chegou a uma decisão unânime, anunciou ele, para surpresa de todos. Unanimidade era algo raro naquele grupo diverso e, frequentemente, conflitante. O projeto está aprovado, com o orçamento integral solicitado para os próximos 6 meses. Além disso, decidimos criar uma nova divisão dentro do Grupo Albuquerque, focada exclusivamente em inovação social e tecnológica, que será liderada por Yara Silva, com autonomia para expandir sua equipe e desenvolver novos projetos alinhados a essa visão. A sala irrompeu em aplausos novamente. Lucas e Marina abraçaram Yara, que permanecia imóvel, tentando processar o que acabara de ouvir. Não era apenas a aprovação do projeto, era a criação de uma divisão inteira sob sua liderança, um reconhecimento que ia muito além de suas expectativas mais otimistas. Parabéns, Yara,
disse Joaquim, aproximando-se dela enquanto os demais conversavam animadamente. Você não apenas apresentou um excelente projeto, mas inspirou toda a diretoria a repensar o futuro da empresa. Não é pouca coisa. Obrigada, Sr. Albuquerque, respondeu ela, sentindo uma emoção contraditória ao olhar para aquele homem. Seu chefe, seu benfeitor e, agora sabia, seu pai. Gostaria de conversarmos em particular mais tarde, continuou ele. Há alguns detalhes sobre a nova divisão que preciso discutir com você. Pode vir ao meu escritório às 5? Yara assentiu, sabendo que aquele seria o momento. Não planejara assim, mas o destino parecia estar criando a oportunidade perfeita para a conversa que precisavam ter. As horas seguintes passaram em um borrão de congratulações, discussões animadas sobre os próximos passos e uma pequena celebração improvisada pela equipe. Yara participava mecanicamente, sua mente focada no que estava por vir. Às 5 em ponto, bateu à porta do escritório de Joaquim. Entre, Yara, respondeu ele, de dentro. Joaquim estava em pé junto à janela, observando o pôr do sol tingir, de laranja o horizonte de São Paulo. Parecia pensativo, quase melancólico. Sente-se, por favor, disse, indicando a poltrona em frente à sua mesa. Ele próprio sentou-se na cadeira ao lado, mantendo uma proximidade mais pessoal que profissional. Antes de falarmos sobre a nova divisão, quero lhe fazer uma pergunta pessoal, se me permite. Yara sentiu o coração acelerar. Será que ele sabia? Será que alguém lhe contara? Claro, respondeu, tentando manter a voz firme. Quando nos reencontramos meses atrás, você me disse que cresceu com sua avó, que sua mãe havia partido e que nunca conheceu seu pai. Desde então, tenho pensado muito sobre isso e sobre coincidências estranhas que às vezes a vida nos apresenta. Joaquim fez uma pausa, como se buscasse as palavras certas para continuar. Sua mãe, qual era o nome dela? A pergunta pegou Yara de surpresa. Esperava qualquer coisa, menos isso. Cristina, respondeu, observando atentamente a reação dele. Cristina Silva. O rosto de Joaquim empalideceu visivelmente. Seus olhos, sempre tão firmes e seguros, revelaram uma vulnerabilidade que Yara jamais havia visto. Cristina, repetiu ele quase em um sussurro. Trabalhava na minha primeira empresa, não é? Era secretária. Sim, confirmou Yara, sentindo a tensão crescer no ambiente. O senhor a conheceu? Joaquim levantou-se abruptamente, voltando à janela. Permaneceu em silêncio por alguns instantes, como se lutasse internamente com algo poderoso. Conheci, disse finalmente, sem se virar. Muito bem, na verdade. Tivemos um relacionamento. Há muitos anos. Agora era o momento. Yara respirou, fundo, reunindo toda a coragem que conseguiu encontrar. Ela esteve na minha casa no domingo, revelou. Depois de mais de 20 anos sem contato. Viu minha foto em uma reportagem sobre jovens talentos no Grupo Albuquerque e decidiu que era hora de me contar a verdade. Joaquim virou-se lentamente, o rosto uma máscara de choque e confusão. Verdade, que o senhor é meu pai biológico. As palavras pairaram no ar, pesadas como chumbo. Joaquim cambaleou ligeiramente, apoiando-se na mesa para não cair. Seu rosto estava pálido como papel, os olhos arregalados em uma expressão de absoluta incredulidade. O quê? Não, não pode ser, murmurou, mais para si mesmo do que para Yara. Ela nunca disse, nunca me contou. Ela tentou, segundo. Me disse, continuou Yara com uma calma que surpreendeu a si mesma. Mas o senhor estava prestes a se casar com Carolina, a filha de um importante investidor. Um casamento que garantiria o futuro de seus negócios. Disse a ela que não era um bom momento, insinuou que seria melhor se a gravidez não prosseguisse. Joaquim. Caiu pesadamente na cadeira, como se as pernas não mais o sustentassem. Meu Deus, eu me lembro daquela conversa, disse com a voz embargada. Estava tão focado na empresa, tão obcecado em não perder a oportunidade de expansão que o casamento com Carolina representava. Disse coisas terríveis, coisas das quais me arrependi depois. Quando Cristina desapareceu,
Tentei encontrá-la, mas era como se tivesse evaporado. Eventualmente, segui em frente. O casamento aconteceu, a empresa cresceu, a vida continuou, mas nunca esqueci dela completamente. Um silêncio denso instalou-se entre eles. Joaquim olhava para Yara como se a visse pela primeira vez, estudando cada traço de seu rosto, buscando semelhanças, confirmações. Como pude não perceber, murmurou. Os olhos, seu olhar determinado, é o mesmo da sua mãe. E esse senso de justiça, essa obstinação em fazer o que é certo, mesmo quando é difícil, são traços que reconheço em mim mesmo, ou pelo menos no homem que eu fui um dia, antes que o mundo dos negócios me endurecesse. Yara não sabia o que dizer. Havia imaginado 1000 cenários para essa conversa. Raiva, negação, frieza, até mesmo alegria. Mas não essa vulnerabilidade crua, essa confissão, aberta de arrependimento. Quando você apareceu aqui anos atrás pedindo comida, continuou Joaquim, as peças se encaixando em sua mente. Algo em você me tocou profundamente. Não conseguia entender o quê. Guardei seu bilhete todos esses anos, acompanhei sua educação à distância, me orgulhei de suas conquistas, sem entender por que me importava tanto. Era como se, inconscientemente, algo em mim reconhecesse você. O senhor nunca suspeitou? Perguntou Yara. Em todos esses anos nunca passou pela sua cabeça que eu poderia ser sua filha? Como poderia? Respondeu ele com tristeza. Cristina desapareceu completamente. Não fazia ideia de que estava grávida quando partiu. E você cresceu em circunstâncias tão diferentes em um mundo tão distante do meu. A ideia simplesmente nunca ocorreu. Novo silêncio, mais longo desta vez. Ambos olhavam pela janela, observando as luzes da cidade começarem a se acender na penumbra do anoitecer. E agora? Perguntou finalmente Yara. O que fazemos com essa verdade? Joaquim hesitou, visível insegurança em seus olhos. Não sei. Sinceramente não sei. Isso muda tudo. E, ao mesmo tempo, nada muda. Você continua sendo a pessoa brilhante e determinada, que conquistou seu espaço por mérito próprio. Continua sendo a líder que esta empresa precisa para se renovar. Mas também sou sua filha, completou Yara, olhando-o diretamente nos olhos. E o senhor é meu pai. Isso é uma verdade que não pode ser ignorada ou escondida, não depois de tudo que passamos. Joaquim assentiu, lentamente. Tem razão. Não pode e não deve ser escondida, mas precisamos ser cuidadosos sobre como e quando revelá-la. Há implicações legais, empresariais e, mais importante, pessoais a considerar. Concordo, disse Yara. Não quero que as pessoas pensem que minha posição na empresa tem qualquer relação com esse parentesco, que nem nós mesmos conhecíamos até agora. Tudo o que conquistei, conquistei por mérito próprio. Ninguém que te conhece poderia duvidar disso, garantiu Joaquim com orgulho evidente na voz. Mas o mundo corporativo pode ser cruel com rumores e insinuações. Precisamos de um plano. Eles passaram a hora seguinte discutindo como lidar com a situação, pessoal e profissionalmente. Decidiram que, por enquanto, manteriam a verdade entre eles, Dona Zuleide e Cristina. Joaquim expressou o desejo de conhecer Cristina novamente, de entender o que acontecera com ela todos esses anos. Yara concordou em facilitar esse reencontro, quando todos estivessem prontos. Quanto à relação entre eles, concordaram em construí-la gradualmente, aprendendo a se conhecer não apenas como executivo e funcionária, mas como pai e filha. Uma dinâmica completamente nova para ambos. Há algo que você precisa saber, disse Joaquim, quando a conversa se encaminhava para o fim. Carolina e eu nos separamos há 5 anos. O casamento, que começou como uma aliança de negócios, nunca foi realmente feliz. Ela vive na Europa agora. Não há impedimentos familiares para que eu te reconheça oficialmente como minha filha, quando decidirmos que é o momento certo. A revelação emocionou Yara mais do que esperava. A ideia de ser oficialmente reconhecida, de ter seu lugar legitimado na família Albuquerque, era algo que nunca havia considerado, mas que agora parecia estranhamente importante. Quando finalmente se despediram, já passava das 8 da noite. O escritório estava quase deserto.
Apenas alguns funcionários trabalhando até mais tarde. Joaquim acompanhou Yara até o elevador. Obrigado por sua honestidade, disse ele com emoção contida, e por me dar a chance de conhecer a pessoa extraordinária que minha filha se tornou, mesmo sem minha presença. Yara sorriu, com lágrimas nos olhos. Acho que ambos temos muito a aprender um com o outro. Sem dúvida, concordou Joaquim. Yara, aquele gesto anos atrás quando te ofereci uma refeição. Nunca imaginei que estivesse ajudando minha própria filha, mas agora vejo que, de alguma forma misteriosa, o destino nos reuniu quando mais precisávamos um do outro. O ciclo se completou, disse Yara citando as palavras de sua avó. Vó Zuleide sempre diz que a vida tem dessas coisas. Nos separa para depois nos reunir, quando estamos prontos para entender seu significado mais profundo. O elevador. Chegou e Yara entrou. As portas se fecharam, separando-os fisicamente, mas algo novo e poderoso havia sido construído entre eles, um vínculo que transcendia relações profissionais e que agora começava a ganhar contornos de uma verdadeira relação familiar. Nos meses que se seguiram, a nova divisão liderada por Yara floresceu. O projeto piloto da plataforma educacional foi implementado em 10 comunidades, com resultados que superaram as expectativas. Jovens talentos eram descobertos e desenvolvidos, criando um fluxo de inovação que revitalizou toda a empresa. Ao mesmo tempo, Joaquim começou um processo gradual de transição de poder. Anunciou que, nos próximos anos, se afastaria da presidência executiva, mantendo-se apenas como presidente do conselho. Muitos especulavam sobre quem seria seu sucessor, e o nome de Yara, mesmo com sua juventude, começava a ser mencionado como uma possibilidade real. A relação entre eles evoluiu lentamente, com encontros regulares fora do ambiente de trabalho. Jantares em que compartilhavam histórias e descobriam similaridades surpreendentes em seus gostos e maneiras de pensar. Passeios de fim de semana, onde Joaquim conhecia melhor Dona Zuleide, desenvolvendo com a idosa uma relação de profundo respeito e gratidão pelo modo como havia criado Yara. Cristina também reapareceu na vida de ambos. O reencontro com Joaquim foi inicialmente tenso, carregado de emoções contraditórias e memórias dolorosas, mas com o tempo, uma espécie de perdão mútuo começou a surgir. Não voltaram a ser um casal, mas construíram uma amizade respeitosa, unidos pelo amor à filha que haviam criado separadamente. Ele à distância, sem saber. Ela ausente, mas sempre pensando nela. Numa tarde de outono, quase um ano após a revelação, Joaquim convidou Yara para um almoço especial. Tenho algo para você, disse ele, entregando-lhe um envelope. Dentro, Yara encontrou documentos oficiais, seu reconhecimento formal como filha de Joaquim Albuquerque, com todos os direitos legais que isso implicava. Não quero que pense que isso tem qualquer relação com herança ou bens materiais, apressou-se ele a esclarecer. É simplesmente o reconhecimento público de algo que já sabemos ser verdade. Você é minha filha, e quero que o mundo saiba disso. Yara abraçou o pai, profundamente emocionada. O reconhecimento oficial era importante não pelos aspectos materiais, mas pelo simbolismo, a confirmação de que, depois de tantos anos de ausência e desconhecimento mútuo, ambos haviam escolhido ser família um para o outro. Semanas depois, quando a notícia do parentesco foi oficialmente divulgada, houve, como esperado, burburinho nos círculos empresariais e alguma cobertura na mídia especializada. Mas a reputação de Yara estava tão solidamente estabelecida, seus resultados eram tão inquestionáveis, que mesmo os mais céticos foram forçados a reconhecer. Ela havia chegado onde estava por mérito próprio, não por conexões familiares que, ironicamente, ambos desconheciam até recentemente. Enquanto isso, o Grupo Albuquerque recuperava gradualmente sua posição de liderança no mercado. A combinação da experiência e visão estratégica de Joaquim com a inovação e sensibilidade social trazidas por Yara criou um modelo de negócios que outros tentavam, sem sucesso, replicar. Não era apenas uma empresa lucrativa, era uma
Organização com propósito, que transformava vidas enquanto gerava valor para acionistas, funcionários e sociedade. Numa tarde particularmente significativa, Joaquim e Yara visitaram juntos a Vila Esperança. Ele queria conhecer o local onde sua filha havia crescido, entender melhor as circunstâncias que haviam moldado seu caráter. Foi aqui que tudo começou, comentou Yara, mostrando a pequena casa onde vivera com Dona Zuleide. E, de alguma forma, foi daqui que partiu a jornada que nos reuniu. Sabe o que mais me impressiona? Disse Joaquim, observando as crianças que brincavam na rua. O fato de que, apesar de todas as dificuldades, você manteve intacta sua capacidade de sonhar e de acreditar em um mundo melhor. Isso é algo que eu perdi ao longo do caminho e que agora, graças a você, estou redescobrindo. Enquanto caminhavam de volta ao carro, uma menina de aproximadamente 12 anos se aproximou timidamente. Você é a Yara, não é? A que apareceu no jornal da escola? Perguntou, os olhos brilhando de admiração. Sou eu mesma, confirmou Yara, sorrindo. Quero ser como você quando crescer, declarou a menina com uma convicção tocante. Quero criar coisas que ajudem as pessoas. Yara agachou-se para ficar na altura da criança. Qual é o seu nome? Sofia. Sofia, se há algo que aprendi na vida, é que não importa de onde você vem, mas sim para onde está indo e, principalmente, quem você escolhe ser durante a jornada. Tenho certeza de que você pode ser qualquer coisa que desejar, se acreditar em si mesma e trabalhar com dedicação. A menina sorriu, agradeceu e correu de volta para seus amigos. Joaquim, que observara a cena em silêncio, sentiu os olhos marejarem. É por isso que sei que a empresa estará em boas mãos quando me afastar completamente, disse ele enquanto voltavam ao carro. Você não apenas tem a capacidade técnica e a visão estratégica necessárias, mas também algo muito mais raro e valioso, a capacidade de inspirar, de ver potencial onde outros veem apenas limitações. Aprendi isso com a vida, respondeu Yara, e com um gesto de bondade há muitos anos que mudou completamente meu destino. O ciclo havia se fechado. A menina faminta que entrara timidamente no imponente edifício do Grupo Albuquerque agora caminhava lado a lado com o homem que, sem saber, era seu pai. Não como uma história de reparação ou compensação por um abandono que nunca foi intencional, mas como um encontro de almas que, separadas pelo tempo e circunstâncias, finalmente se reconheciam na plenitude de suas semelhanças e diferenças. Assim, em uma cidade que raramente para respirar, duas vidas que pareciam destinadas a nunca se cruzar encontraram seu ponto de convergência. Não por acaso, mas por uma série de escolhas, algumas conscientes, outras não, que juntas tecerão o delicado fio do destino que os unia.